que nós vimos lá em estatística, assim, ó, bem en passant, né? Aqui eu acho que vai ser mais trabalhadinho, vai entender como é que faz uma transformada de Legendre, blá, 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 blá. Muito bem, então vamos ao que interessa. Deixa eu ver, o Otávio chegou aí, boa tarde, Otávio. Tá falando pro pessoal aqui, ó. Eu quero saber se você já escolheu o seu assunto pro PCC. Ainda não. Tá, então quando você o fizer, que na verdade o prazo é amanhã, né, que eu coloquei lá. Comenta lá no Classroom, porque daí eu vou deixar tabelado isso aí pra gente começar, talvez, a discutir um pouquinho em cada aula. Beleza, depois da reunião de estágio de hoje de noite eu já mando lá, professor. Porque eu tô pesquisando como usar alguns materiais de baixo custo para fazer isso. Tu quer fazer experimento? Provavelmente. Entendi. Tem que ver aqui. Aqui, ó, o Douglas e a Franciele já comentaram. Máquinas termo motor de Stirling. Acho que é o motor de Stirling, né? Tá, beleza. Então vamos ao que interessa aqui. As outras recomendações eram: façam os problemas, tentem fazer, quebrem a cara, não consigam, corram atrás, perguntem para o colega não sabe, pergunte para mim, pergunte para quem quiser, pergunte, sei lá, pergunta para o Google, qualquer coisa que for preciso. Mas façam. Muito bem, então continuando aqui essa parte de relações formais, e na verdade aqui seriam os exemplos simples, né? Que a gente só está dando uma pincelada, depois pode ser que no futuro essas coisas voltem com uma outra carinha. Então, a gente viu o gás ideal na última aula, né? E agora, o que a gente veria seria assim, um gás ideal turbinado, digamos assim, né? Ou o que se chama aqui o que chama no livro, chama de, como é que eu chamo? Fluido ideal. Na verdade, é fluido de Van der Waals, né? Só que ele é chamado de ideal, e daí depois eu vou explicar por quê. Pera aí, tá desligado a minha coisa aqui, gente. Professor, inclusive, eu estava estudando o material que o senhor disponibilizou, aí eu acabei procurando fora a questão do gráfico das isotermas de Van der Waals. Eu acabei não encontrando nesse material, tive que procurar fora e fiquei com dúvida em relação a esse gráfico. Depois nós podemos ver isso quanto à interpretação dele, na realidade. Tá, isso depois a gente pode ainda ver essas coisas, tá? Mas vamos seguir a ordem aqui para a gente não se perder. Seria bom uma aula de resolução, porque eles também estão com dificuldades. Tá, mas aí vocês têm que tentar fazer. Eu concordo, uma aula de resolução bacana, mas vocês têm que tentar fazer, vocês têm que conversar com vocês criam o grupinho de vocês lá, vocês podem inclusive colocar no Classroom, nada impede, vai lá e coloca lá no mural. Seguinte, tô com dúvida no problema tal, quem fez? Aí o outro vai lá e talvez assim assado. Não é assim, não tem problema, vamos tentar de outro jeito, e blá, 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 e aí vai indo. E a gente vai construindo. Até eu posso dar um espetáculo lá, não garanto que esteja certo, mas eu posso tentar. Vou tentar ajudar vocês, né? Beleza? Então tá bom. Depois a gente vai ver essa questão das isotermas aí, tá? Mais adiante, que acho que aqui não tá tão explícito, porque aqui ele só dá umas pinceladas, tá, o Douglas? Mas esses problemas voltam depois. Se vocês forem ver um pouquinho adiante no capítulo 5, aparece bem esses gráficos aí, e aí a gente vai analisar. E se for preciso, a gente pode fazer uma parte, assim, só para explicar qual é que é a ideia das isotermas, né? Muito bem, então, qual que é a ideia deste fluido ideal, né? Que a gente está continuando com essa ideia dos exemplos que a gente viu na última aula. O do fluido ideal de Van der Waals. Então, basicamente, o que a gente viu na última aula foi os gases ideais, né? Foram, né? O que a gente tinha para os gases ideais? A gente tinha a equação de estado, né? PV NRT, que a gente vai usar assim, pode ser NKBT, como queiram. E aí a gente
tinha uma outra equação de estado, que é a da energia, né? Como é que era a equação da energia? Alguém lembra? Que ele usava um Czinho aqui, né? C. Na verdade, bom, não confundir com aquelas capacidades, tá? Isso é só uma constante. CNRT. E aí vai depender, essa constante aqui depende do tipo de gás, né? Do tipo de molécula. Então, na verdade, para monoatômica, esse cara é 3,5, né? Para diatômica, ele pode ser tanto 5,5 quanto 7,5, depende da temperatura aqui. Mas a gente pode escrever em termos disso, né? Em termos desse C. Então, essa é a questão dos gases ideais, tá? Beleza. Só que é o seguinte, aqui a gente está considerando o quê? Que é um gás, ou seja, é um gás, vamos pensar num envoltório aqui, bom, se quiserem, para ser bem definido, coloca esse gás aqui no sistema isolado, que seja, qualquer coisa. Mas nem precisava disso aqui, nesse momento, acho. Então, tem um gás aqui dentro, ó, e a gente está considerando que esse cara aqui não exerce forças coulombianas, aquele potencial, por exemplo, um no outro, né? Ou qualquer outro tipo de força, né? Podem ter forças do tipo Van der Waals, inclusive, depois. Aqui a gente não vai ver isso, porque é um tratamento, como ele chamou, ideal, né? Mas existe isso, inclusive, se vocês forem estudar no futuro a questão do efeito Casimir, né? Não sei se alguém já ouviu falar aqui do efeito Casimir. Alguém já ouviu falar? Já. Então, ele... Na última aula sobre isso, esse fenômeno. Esse cara, última aula do quê? A última aula que a gente teve, antes de começar a aula, eu estava lendo sobre. Ah, tá, antes de começar. Peraí, deixa eu ver, tá meio ruim a imagem, não tá? Tá um pouquinho embaçada, professor. Aí, melhorou. Tá. Então, o Casimir na verdade, existe um tipo de força que aparece ali que até onde se conhece na literatura atual é devido às forças de Van der Waals conhecidas, né? Mas aqui vamos supor, então, que não tem interação nenhuma, né? Seja colombiana, Van der Waals, que seja. Então, a energia desse cara é unicamente, né? Que também a gente escreve em física, é comum denotar isso pelo hamiltoniano do sistema, né? Quando vocês viram lá em mecânica clássica, apenas como a parte de energia cinética, porque esse potencial aqui ele não existe. Ó. Aqui é onde entraria a energia potencial. Se vocês fossem pensar naquele sisteminha mais simples lá que você vê lá em física 2, sei lá, um sistema massa-mola, ou em física 1, né? O potencial seria o potencial associado com a força elástica da mola, tá? Só que aqui dentro desses potenciais, quando você escreve o hamiltoniano, você está descrevendo um sistema, uma partícula, você sempre tem uma parte cinética, a não ser que não tenha velocidade, não tenha nada se movendo. Tá? E todo o restante entra aqui. Eu posso ter vários tipos de potenciais, vários, certo? E aqui nesse caso dos gases ideais, bom, a gente simplesmente ignorou isso. Então é uma partícula que só tem energia cinética, esses caras aqui. Por isso que os gases ideais, meio que eles estão na tabela periódica, aquele galera que está lá naquele cantão direito, lá, ó, eles são os gases que a gente chama não interagentes, né? Eles são aquele tipo de pessoa que fica isoladão num canto, não gosta de interagir com o outro, entendeu? Esses são aqueles gases ideais, porque eles meio que uma molécula, né, do gás, né, que compõe o gás, ela meio que não sente o potencial da outra. Se sente é algo muito fraco. Isso é uma característica daqueles materiais lá, né? Toda aquela linha lá, sei lá, desde o hélio, o que tem depois? Vamos ver, tem argônio, xenônio, criptônio. O que mais que tem? Tem mais alguma coisa? Bom, ops, caramba, risquei. Vocês entenderam, né? Muito bem. Aí, o Van der Waals, e aqui, bom, ele já generaliza para fluido, né? E não só gás, né? Existem duas correções que a gente pode fazer, tá? Nesse cara. Nos gases ideais, para fazer o fluido ideal, na verdade, Van der Waals. Porque, se vocês forem lembrar de mecânica estatística, quando a gente trata lá os fluidos reais, e aqui tem uma galera que já pode me falar sobre isso, ó, então, 3 monitores aí, ó, Douglas, Franciele e Nicole, eles sabem tudo disso aí. Os gases reais, lá em mecânica estatística a gente consegue tratar de uma forma um pouquinho mais avançada do que aqui em termodinâmica,
essa questão dos fluidos, né, do tipo Van der Waals. Mas aqui, nesse caso ideal, a gente faz 2 correções principais, né? E essas 2 correções são quais? A primeira delas, qual é? Vocês que estudaram, hein? A primeira delas é justamente essa equação clássica, né? PV igual a nRT. Não, mas aí que tá. A gente, justamente, tá, vamos voltar. Partindo dos gases ideais, para eu partir para um fluido de Van der Waals, ainda que ele seja ideal, eu vou introduzir correções a esse cara aqui, tá? E são 2 correções principais, isso que a gente vê lá no Kahlen, né? Quais são delas? A primeira delas é que a gente considera que as partículas ocupam espaço, vamos colocar assim, tá? Seria assim, sei lá, não pontuais ou algo assim, né? Porque aqui a gente considera as partículas como sem estrutura, né? É como se eu estivesse falando que tudo fosse elétron, por exemplo. Ou tudo fosse quark aqui dentro. O que não é verdade. Porque eu vou estar tratando moléculas, né? Uma molécula tem uma estrutura, certo? Uma molécula tem átomos. E um átomo tem elétrons, tem um núcleo, tem muita coisa aí, né? Ainda que é uma escala muito pequena, comparado ao sistema todo, mas mesmo assim, é uma primeira correção que pode ser feita, tá? E aí, se essas partículas ocupam espaço, eu vou ter uma correção no volume, né? Certo? Então, o volume que eu tinha antes, ele vai passar para um volume menos, veja bem, um volume aqui associado com esse cara aqui que eu vou explicar mais um pouquinho, tá? O que é esse cara aqui, ó? Esse aqui seria o volume de cada molécula, ó. Volume devido à estrutura, tá? Professor, uma dúvida. Nesse caso, ele é atrativo ou repulsivo? O quê? Essa inserção desse termo aqui. Não, ele vai diminuir o volume total, por isso que tem sinal negativo. Tá? Esse cara aqui, ó. Por quê? O que acontece? Esse seria o volume que eu tenho lá, no meu gás, tá? E agora eu tô desconsiderando o volume ocupado pela estrutura das moléculas, tá? Então, por isso que tem o sinal negativo, ele desconsidera do total. Tá? Então, você perde o espaço aqui do volume, né? E esse B, eu esqueci de falar, né? B é constante. Tá? Isso vai ser uma constante empírica, na verdade. Que nesse caso, essa constante, ela é própria por volume, né? Ela está associada a esse termo de volume. Então, na verdade, vai ser empírica, eu imagino, eu diria que dependendo do tipo de molécula também, né? Muito bem, então a primeira coisa que a gente vai acontecer aqui, ó, então nesse estágio, eu já posso dizer que o nosso PV é igual a nRT, vai passar a um cara tipo PV menos B sobre NA, é igual a N... Opa, desculpa, PV é igual a... Aqui vai ficar diferente, né? Por causa que o NA não entra, né? Então vai ficar... Ih, caramba. Vou botar o N aqui. BN vai ficar... BN é nRT. Ok? Então você vai passar a ter uma coisa assim. Ah, caramba. Suba um pouco o material. Assim tá melhor. Ok? Então essa seria a primeira correção que a gente faria, né? No volume. Então, o volume que é ocupado pelas moléculas, né, N moléculas, ele vai diminuir com um termo, ele vai contribuir com um termo negativo desse tipo aqui, né? Aqui, na verdade... Bom, tanto faz, é isso aí mesmo.
E aí tá. E a segunda correção, essa sim, vai justamente lidar com situações desse tipo aqui, ó. Que a gente vai dizer que o nosso sistema, as partículas são interagentes, né? Então, a gente vai supor um tipo de interação aqui. Mas essa interação de que tipo? Vamos pensar como é que a gente pode fazer isso, né? Então, o que a gente pode colocar aqui? Vamos pensar no nomezinho. A interação, né? Entre moléculas. Interação aqui você pode colocar força, né? Forças. E aí o que a gente pode pensar? Imagina que eu tenho de novo lá na minha caixa lá um gás, né? E aí o que acontece, ó? Aqui, se eu tenho essa molécula aqui, ó, ela vai sentir forças de todas as partículas que estão à sua volta aqui, ó. Mas todas vão se cancelar, certo? Umas às outras. Esses caras se cancelam. Agora, para uma partícula que está aqui na borda, ó, digamos que ela está aqui na borda, ó, ela vai sentir uma atração de todas as partículas que estão aqui para o lado de dentro da caixa, digamos assim, certo? Seria uma atração para trás dessa molécula quando ela está indo se chocar com a parede, porque o que você conta aqui quando você está nos gases ideais, né? Se você for fazer teoria cinética, por exemplo, você vai contar choques, colisões, né? Com as paredes, no caso. Por causa que entre eles a gente está dizendo que não há, né? Então, quando você introduz esse conceito de força das moléculas, ainda que uma partícula que esteja lá no meio, que esteja cercada por outras moléculas, essas forças acabem se cancelando, para uma partícula que está lá perto da parede, ela vai sentir uma força para trás que tende a diminuir a pressão que ela vai exercer na parede, certo? Então, essa partícula aqui, ó, ela vai reduzir P sobre as paredes. Então quer dizer que a localização ela é importante para esse meu estudo aqui? Sim, certamente. Mas tudo que a gente vai fazer aqui é meio que na média, né? Até porque aqui a gente não faz tratamento, mecanicista, né? A nível de partícula. Isso seria uma descrição mecânica estatística. Mas até é feito, lá no início, vocês vão ver, quando foi introduzido o Van der Waals, ó, eu acho que ele fala em algum momento... Numerical equations with 5 or more empirical constants. Não é bem isso. Ainda assim, a equação de Van der Waals é remarcável notadamente tem sucesso na representar as propriedades qualitativas de fluidos reais, incluindo a transição gás-líquido. Não, é aqui depois que ele fala, que a mecânica estatística vai nos prover, né, com um método mais formal, né, para obter essas equações e tal. E aí vocês devem lembrar disso lá daquele tratamento de fluidos reais, no ensemble canônico, a gente viu isso. Ok? Então, basicamente aqui, sim, depende da posição, mas esse efeito é de reduzir a pressão, ok? Então, o que a gente está analisando, aí que tá? Depende da posição, né? Então, essa força vai reduzir a pressão sobre as paredes, da força das paredes, né? E essa diminuição na pressão, ela vai acabar sendo proporcional ao número de pares de molécula interagindo, porque essa interação aqui vai ser entre pares, digamos. Se eu pegar, por exemplo, força coulombiana, ela se dá entre pares, né? Vocês lembram disso, né? Vamos botar F Coulomb aqui, é algo que vai tipo Q1, Q2, né? Sobre aqui uma distância aqui que seja. Mas ela atua entre pares, assim como a força gravitacional a gente sempre faz entre pares. Se eu quiser somar a coisa toda, eu posso usar o princípio da superposição e fixar uma carga aqui e somar a força relativa a todos os outros pares. Posso fazer isso. Ok?
Mas isso, esse cara vai ter o efeito, né, de ter sobre todos os pares de partículas, vão exercer uma força que vai reduzir a pressão na parede, mas, do ponto de vista macroscópico, isso é equivalente a ser algo que vai ser proporcional ao número de moléculas por unidade de volume, tá? E aí eu já estou meio que abrindo mão dessa ideia que eu estava mostrando aqui, que me parece, assim, à primeira vista, um tratamento microscópico, né? Então, essa pressão reduz a pressão e o efeito, ele é proporcional ao número de moléculas, é isso? Ai, caramba, terminou a coisa. Número de moléculas por unidade de volume. No caso aqui é o quadrado. É algo assim, 1 sobre V2, certo? Então, a pressão, ela vai ir a um termo que vai ser tipo P menos 1 sobre V2. E, claro, aqui eu vou ter que colocar uma constante, né, na verdade. Vai ser a outra constante, né? E aí, no final das contas, o que a gente vai ter? Vai ter a fórmula de Van der Waals que a gente conhece, ó. Agora que eu fiquei com esse risco no meio, né? Qual que é a fórmula de Van der Waals? Então, sumarizando tudo, né? A fórmula de Van der Waals é esse cara aqui, ó. Ok? Onde esse termo aqui é justamente esse cara que reduz a pressão exercida sobre as paredes nas colisões, né? Que isso é devido à interação mútua entre pares das moléculas ali. E tem esse efeito aqui, ó. Claro, aqui, bom, é verdade. Aqui eu estava tratando a minha equação, ó. Aqui eu estava fazendo uma equação que ela não está normalizada pelo número de moles, tá? E aqui já está normalizado. Então, na verdade, o que eu teria que analisar nesse caso aqui, se for número de moles, eu vou dividir, né? Então, isso aqui seria PV é igual a RT, na verdade. Não é isso? E aí, aqui eu tenho que comparar com esse cara. Então, tem RT aqui. E aí, esse V que passou diminuindo é justamente o V que eu normalizei aqui por NB, ó, tá? Só que aí eu diminuí o N, né? Eu subtraí o N, ficou o Vzinho só e o B. Então, essa é a Van der Waals, como a gente conhece. Ok? E aí tá, ela é bem simples, ela é ideal, ou seja, tem muitas outras interações que não estão colocadas aqui, porque basicamente o que a gente teria que fazer é quase como que, sei lá, uma teoria perturbativa. Eu considero meu sistema ideal e vou colocando perturbações ou algo que eu possa incluir lá para descrever um sistema mais real, né? Ou alguma coisa que você vai introduzir lá naquele, do ponto de vista da mecânica estatística, né? Naquela, como é que é chamada? É tipo uma função de partição esqueci o nome, cara. De configuração. Você vai ter uma de configuração do seu estado, né? E aí, a partir dali, você consegue introduzir várias propriedades, né? Para tornar a sua descrição mais real possível. Mas esse aqui, apesar de ser bem simples, tá? Ele já, como dito aí antes, ele já consegue descrever muitas propriedades qualitativas dos fluidos reais, tá? Com essas duas correções apenas. Ok? Então tá. Aí tem um problema, né? Aqui a gente tem uma equação. Isso aqui é uma equação de estado, né? Só que a gente já viu na última aula, quando a gente estava tratando daquelas relações formais e tal, né? Para obter, a partir de equações de estados, obter relações fundamentais e por aí vai. Da equação de Euler, Gibbs-Duhem, lembra? Eu preciso de duas, certo? A gente precisa de duas equações de estado, né? E aí, então, como eu tenho uma da pressão, eu teria que ter uma equação, aqui eu tenho uma P sobre T, na verdade, né?
eu teria que ter algo na representação de entropia, né? Algo que fosse 1 sobre T, se vocês estão bem lembrados da outra aula, né? Então, esse cara aqui eu posso reescrever, assim, com P sobre T, né? O que eu vou ter aqui? Um R, V menos B, menos, aqui vai surgir um termo com T, então, né? A, V2, 1 sobre T. Então, eu tenho uma equação de estado, né? E aqui vamos botar assim, bem claro, né? Rep-S. O que significa esse Rep-S? Representação de entropia, que fique bem claro isso, ó. P sobre T. Você tem que lembrar dessas coisas. Escreve a primeira lei e vocês vão ver do que eu estou falando. Então, a próxima equação que eu deveria obter, eu tenho que ter uma outra equação de estado para conseguir alguma coisa, né? Seria uma equação desse tipo. E aí eu tenho que obter esse cara. Não sei como é que é. Então, ele vai ser aqui uma função de U e de V. Então, a partir dessas duas aqui, eu consigo, inclusive, obter uma relação fundamental para o meu fluido ideal de Van der Waals, que vai conter toda a informação física do sistema, menos de alguma constante integração aí que eu vou estar integrando. Muito bem. Por quê? Porque essas duas equações, elas permitiriam, né? Deixa eu numerar isso aqui. Elas permitiriam que a gente usasse, por exemplo, na representação de entropia, esse cara aqui, ó, um ds 1 sobre T du mais P, e aqui eu tenho que cuidar meu P, né? Bom, que seja P sobre T dv. Ok? Aqui eu não preciso do dn, do mi-dn, por quê? Porque eu já normalizei tudo. Isso aqui é uma equação molar, como a gente diz, né? Eu reduzi um grau de liberdade do meu sistema. Portanto, a minha S é uma S de U e V apenas. Vocês lembram disso, né? Da última aula. Tem a ver com o segundo postulado, né? A relação de aditividade, que eu sempre posso multiplicar por um parâmetro e tal. Muito bem, então a gente precisa obter esse cara aqui, a gente conhece, mas esse aqui ainda não, tá? Esse aqui tá ok. E aí, como é que a gente faz para obter? Esse é o grande detalhe. Como é que eu faço para obter esse cara aqui? A princípio não tem como fazer, né? Como é que é? Não tem como saber, assim, a priori, como é que eu vou determinar. Não é algo simples, tá? De fazer. Mas a gente pode tentar. A gente vai trabalhando que vai tentar obter algo que descreva esse gás, né? Então... Professor, tem como baixar um pouco a imagem? Porque no celular não tá dando para ver direito, não tem computador por enquanto. Ai, desculpa. Tu não tem como virar, se eu virar a tela não fica bem? Se eu virar fica pior, só pego o DV? Como assim, DV? Se tu virar, tu tá em, como é que é o formato William Bonner, assim, de... aí, perfeito. Chama? Um pouquinho mais pra baixo. Aí, pegou. Obrigada. Pra baixo ou pra cima? Assim, aí tá, né? Perfeito desse jeito, tá perfeito. Tá. Não, porque às vezes se deixa ele de, como é que chama? Paisagem, né? Paisagem, isso? Paisagem. É que ele tem uma parte que corta ele, que ele não é uma tela inteira que corta, não sei o que, é muito ruim de ver as coisas. Entendi. Tá, então vocês me avisem, tá? Porque eu não vou conseguir saber o que tá acontecendo aí. Mas não tem problema, só avisar a gente levanta. O que eu tava falando mesmo? Tá. A gente pode tentar construir esse cara aqui, tá? E aí, como é que a gente faz isso? Primeiro, a primeira ideia de construção é saber que esse cara aqui, esse ds aqui, ele é, como é que eu vou te dizer? É diferencial exata ou perfeita. Ao contrário, né, do que a gente tinha, por exemplo, para o calor e para o trabalho. Vocês lembram disso? Diferente desses caras aqui, ó. Tá? Vocês lembram que eu usei esse símbolo aqui, né? Para dizer que esse cara é uma diferencial inexata, por quê? Porque ele depende do trabalho, do caminho e tal. Tanto o calor quanto o trabalho, né? Demos até exemplos para deixar bem claro por que é isso. Mas as funções de estado, ou também chamadas relações fundamentais, como a entropia,
energia interna e outras que a gente vai ver depois, elas guardam toda a informação física do sistema, então elas precisam ser uma função de estado, então elas são uma diferencial exata, sempre. E se ela é uma diferencial exata, é uma decorrência disso, essas derivadas segundas, mistas aqui, vão ser iguais. Isso aqui é uma decorrência disso. Então, por exemplo, ds, d2s, né? dv, du, ela tem que ser igual a d2s, du, dv. Tá? Isso é uma decorrência do fato desse cara ser uma diferencial exata. O que é chamado derivadas parciais de segunda ordem mistas, né? Os termos mistos aqui, né? Certo? E aí, se a gente lembrar, eu posso reescrever isso aqui e lembrar as definições das equações de estado. Essa equação pode ser reescrita dessa forma aqui, ó. Eu vou ter um ddv, certo? ddv, ds, du. Aí aqui mantendo constante, sei lá, ddv, ds, du, é isso? Isso é igual a ddu, ds, dv. Ok? Então, esse cara aqui é igual a 1 sobre t. Então, isso aqui eu tenho d, ds, du, é 1 sobre t, tá aqui, ó. Mantendo o v constante aqui, na verdade. Na verdade, tem um erro aí no livro, ó. Olha que eu vi. Ó, ds, du mantém v constante. E aqui ds, dv mantém aqui ds, dv. Ds, dv vai ser p dt se manter o du constante. Tem um erro nessa equação aqui, ó. Deixa eu marcar aqui. Equação 343. Vocês perceberam isso? Ou vocês não estão usando o livro que eu mandei para vocês? Sim, sim. Ah, então tá bom. Parece que é isso, né? Se eu olhar para a primeira lei aqui, ó. Primeira lei na representação de entropia, né? ds, du vai me dar esse termo aqui se eu manter esse dv constante. V constante. ds, dv vai me dar esse segundo termo se eu manter o u constante, porque aqui também tem uma variação. Então, u constante. E aí, esse cara ds, du, v constante é que vai me dar 1 sobre t, é isso? Ou não, né? Tem que ver isso aqui. Checar bem isso aqui, na verdade. E aqui vai ser o quê? ddu, p sobre t. Tinha que pegar a relação da última aula, na verdade, para ver isso. Bom, depois a gente vê isso aqui. Aí o que que acontece, ó? Esse cara aqui eu conheço, tá? Porque eu já obtive ele aqui, ó. P sobre T, eu reescrevi ele desse jeito aqui, certo? Então, eu posso substituir ele aqui. E aí eu vou obter uma equação, ó. Então, essa equação aqui vai ser dv, 1 sobre T. Isso aqui vai ser igual. Eu não vou guardar esse cara aqui porque eu tô na dúvida deles. Isso aqui vai ser ddu. Aí, toda aquela bagaça lá. R, V menos B, menos A sobre V2, 1 sobre T. Não é isso? Na verdade não pode ser U aqui mesmo, tem que ser V. Aqui tem alguma coisa que eu não me dei conta aqui. É por causa da mistura aqui. DDU. Como é que pode ser U constante? DDU mantendo U constante. Tem que ver isso aqui depois, porque não faz sentido ser. Aqui teria que ser V mesmo.
Não. Mas beleza, vamos derivar esse cara aqui. Na verdade, a gente nem vai derivar, tá? Porque o que vai acontecer? Ó? Se eu fizer essa derivada aqui, de U aqui, ó, esses caras aqui são todos constantes, tá? Isso aqui é tudo constante, né? E aqui, bom, aqui deveria ser V mesmo, por causa que aí eu posso considerar isso aqui constante. Só que aqui esse termo 1 sobre T eu não sei qual é que é a relação. Então, a princípio eu tenho que atuar aqui. Então, esse termo aqui vai embora na derivada, né? Então, isso aqui, T dv 1 de T, isso vai ser igual a menos... inclusive eu vou ter uma constante aqui fora, que isso aqui vai ficar constante, né? T du ddu de 1 de T. Certo? Aí agora é só uma questão de reescrever ele, tá? De reescrever esse cara. Primeira coisa, eu posso jogar esse carinha para cá. Se eu jogar para cá, eu vou ficar um V ao quadrado. Eu posso cancelar aqui esse dv, ó. Isso aqui vai ficar um d1 sobre v. Tá? 1 sobre t. E esse a aqui também eu posso jogar para baixo aqui, ó. Não é isso? E aí eu mato um sinal, inclusive. Fazendo esse negócio, eu vou matar esse sinal negativo. Isso aqui vai ficar U sobre A, não é isso? Se eu passar ele aqui para dentro. U sobre A de 1 sobre T. Muito bem, agora sim a gente vai vendo como é que vai ficar a relação, porque aqui eu estou derivando as mesmas quantidades, certo? Que é esse 1 sobre T. A única diferença é o que eu mantenho fixo de cada lado, ok? Só que aí o que a gente vê? Que essas quantidades 1 sobre T, que é justamente o que eu quero descobrir, lembram? 1 sobre T é o que a gente quer descobrir. Porque eu sei essa equação de estado aqui, eu quero obter outra equação de estado aqui. Então... eu sei que esse U sobre T ele vai ter que ser tanto uma função de 1 sobre V, quanto uma função de U sobre A. Tá? E aí a gente tem que tentar parametrizar isso, né? T vai ser um T, uma função, né? T de 1 sobre V e de U sobre A. Só que qual que é a forma dela? Né? Aí é difícil saber, né? A gente poderia simplesmente somar esses termos aqui, certo? Sei lá, dizer que T é igual a 1 sobre V mais U sobre A, ou algo assim. Desculpa, T não, né? Na verdade aqui seria T na menos 1. Porque é 1 sobre T, né, que eu tô falando. Eu tô falando de 1 sobre T e não de T. Então, basicamente, eu poderia somar, né, esses termos. Né? Mas a princípio eu tenho que lembrar que para o gás ideal, ó, eu tenho esse 1 sobre T, ó. Para o gás ideal, se eu fizer 1 sobre T aqui, eu vou ter o quê? CR sobre Uzinho, né? Se eu já dividir U por N aqui, né? Então 1 sobre T é CR sobre a densidade de energia, né? E isso dá uma dica pra gente, né? Eu tenho que lembrar, né, do gás ideal. Ó. Gás ideal, se eu pegar esse cara aqui, U é igual a CNRT, então Uzinho é igual a CRT, então 1 sobre T é igual a CR sobre U. Isso para o gás ideal. Então isso sugere que a gente escreva a nossa dependência do 1 sobre T da seguinte forma: eu pego esse cara, esse CR aqui, e aí eu tenho um U que tem que depender tanto de 1 sobre V e U sobre A, né? Então eu posso reescrever dessa forma aqui, ó, U mais A sobre V. Que mais ou menos tem essas duas relações aqui satisfeitas, né? E ainda
me baseio no que eu conheço lá para o gás ideal, já que a ideia do Van der Waals aqui é eu meio que inserir algumas coisas novas dentro do que eu já conheço para o gás ideal, né? Como a gente está vendo. Então, esse cara aqui vai ser a nossa... uma equação de estado, né? Essa aqui é a equação de estado. Na representação de entropia. É a equação de estado térmica, digamos assim. E aí a gente já tinha uma equação de estado da pressão, que era esse cara aqui, ó. Só que notem bem, essa equação de estado da pressão, ela depende aqui do 1 sobre T. Então eu posso reescrever ela substituindo esse cara aqui ainda, ó. Então o P sobre T, ó, a gente pode reescrever ele como sendo tudo isso aí que a gente já conhece. R V menos B menos AV2. E aí aqui eu tenho que substituir essa bagaça. CRzão U mais AV. Né? Então esse cara vai ficar um pouquinho diferente aqui, né? Esse cara vai ficar assim. R, V menos B, eu multiplico, aqui vai ficar menos, isso aqui vai ficar tudo igual, ACR, aí aqui vai ficar o V2, mais AV. Não é isso? Então essas são as nossas duas equações de estado, né? Essa aqui é a outra equação de estado. Então, a partir dessas, a gente consegue obter uma relação fundamental. Vocês lembram disso, né? A partir dessa, eu consigo obter a entropia, por exemplo, do meu gás. E aí, como é que eu faço? Eu posso simplesmente substituir aqui. Vou chamar isso aqui de 1. Ó, eu não vou fazer tudo isso aqui, né? Se eu pegar esses dois caras aqui, substituir em 1 e integrar, é uma das formas de obter, né? A outra seria usando a equação de Gibbs do Ham, que a gente viu na última aula. Então, se eu substituir aqui na equação 1 e integrar essa bagaça, eu integro em S, vai me dar um S menos S0, certo? Aí integro esse 1 sobre T em DU, que aí usando esse 1 sobre T aqui, né? E integro esse P sobre T em DV usando esse P sobre T aqui, ó. Tá? E se eu fizer isso, a gente vai obter a expressão para a nossa entropia. Né? Notem que aqui, ó, cadê? 1 sobre T aparece 1 sobre U, DU aqui, ó. 1 sobre U, DU já sugere o quê? Já sugere um log, né? Então, já sugere um log. Claro, tem um monte de manipulação que tem que fazer aqui, tá? E aqui eu já estou voltando para a descrição não molar, tá? Mas se vocês quiserem dividir tudo por N, não tem problema. NE... Ops, não é NS, NR. NR, opa, NR log aqui. Ok? Onde aqui já está tudo junto, tá? Então, esse cara aqui... Ops, essa é a nossa entropia, né? Esse cara aqui, ó, ele vem... esse cara aqui vai dar integral em S, né? Cadê a integral em S? Aqui, ó, da integral desse cara do ds, né? Eu vou ter um S menos S0. Então, S menos S0 tá aqui. Enquanto que esse segundo cara aqui vem desses dois termos aqui, ó. Já tá tudo junto, né? Usando propriedade de logs aqui e tal. Mas, basicamente, eu vou ter uma integral em U, de um termo que tem 1 sobre U aqui. E eu vou ter uma integral em V de termos que tem V aqui, ó. Tem 1 sobre V, né? Um polinômio em V aqui. Certo? E aqui também. E aí a gente consegue escrever dessa forma. E esse cara aqui é uma relação fundamental, entropia, então ela contém toda a informação física
do meu sistema, do gás ideal, o fluido ideal de Van der Waals, a menos de uma constante, esse zero, que é a constante de integração, né? Tem algum parâmetro, eu vou ter que dar uma condição inicial, alguma coisa para ela. O que a gente pode falar ainda aqui? Então, aí tem essa também, ó. Da mesma forma que a gente tinha lá para o gás ideal, isso aqui também não vale para o postulado 4, tá? Quando eu atingo temperaturas muito baixas, que seria lá na lei de Nernst, certo? Porque aí eu já tenho que fazer correções quânticas. Tudo isso aqui é clássico, né? Tem que fazer correções quânticas no meu sistema. E aí, bom, aqui a gente só está dando um panorama ideal, assim, um panorama geral, né, da situação do gás, mas é importante ressaltar que esse cara é meio que um cavalo de batalha para a gente fazer estudos de transição de fase, né, inclusive é mencionado. Eu não sei se a gente vai chegar a tão longe nessa disciplina aqui, mas talvez dê certo, ou talvez alguém fale aí em algum trabalho, né? Mas esse fluido ideal de Van der Waals é útil para descrever transição entre líquido e gás, né? Certo? Aí ele mostra alguns valores empíricos para as constantes, inclusive, dependendo do tipo de gás, olha. Para vários tipos, né? Tanto os ideais quanto os mais reais. Vários tipos de molécula. Muito bem, esse seria o primeiro exemplo, desculpa, da aula de hoje, não, o segundo exemplo, para além do gás ideal, né? Agora o terceiro, que esse aqui eu vou passar bem rapidinho, porque esse aqui também é outro que acaba levando lá para a estatística, né? Que é o caso da radiação eletromagnética, né? Corpo negro aqui, basicamente, né? Que vocês já devem ter visto em Física 4, a radiação eletromagnética, né? O corpo negro, desculpa. Lei de Wien, lei de Stefan Boltzmann, desculpa. Não é Stefan é outra coisa. E aí, bom, o que a gente tá? Radiação eletromagnética, né? Basicamente, nesse caso aqui, tipo a radiação, por exemplo, a radiação de calor que um corpo emite, na sua maior parte, tipo um corpo negro, né? A radiação de cavidade, que a gente chama, ela é devida a fenômenos eletromagnéticos, e não convecção ou outro, que poderia ser que requer contato, né? Isso é característico, né, de radiações de cavidade ou de corpo negro. E o que a gente sabe, né, isso veio lá dos primórdios, inclusive, da mecânica quântica, né, antes, na verdade, né, mas foi introduzida uma ideia da quantização com o Planck, né, e o que a gente sabe é a lei de Stefan Boltzmann, né, o que Stefan Boltzmann diz? Ela diz que a energia de um corpo, ela cresce, né, com a quarta potência da temperatura. Tá? Então, isso é o que a lei de Stefan Boltzmann fala para nós. É algo que eu posso tratar como sendo empírico, tá? E também, dessa lei, também a gente pode dizer que a pressão, ela vai ir linearmente com essa energia. Vai crescer linearmente com essa energia e com o inverso do volume. Com a energia, né? Muito bem. Claro, onde esse B é como uma constante aqui, particular, né? Muito bem. Aí, aqui não tem muito mistério, tá? É só para dizer que a gente pode tratar também. Eu tenho duas equações, né? Então, do ponto de vista termodinâmico,
Bom, na verdade, assim, se eu fosse... Isso aqui eu posso tratar de diversas formas, né? Se eu fosse sei lá, do ponto de vista quântico, eu estaria interessado nas partículas individualmente e tal, né? Um cara do eletromagnetismo pensaria nisso como uma radiação de cavidade mesmo, uma cavidade e tal, né? O cara, até, digamos assim, meio que engenheiro, né? Mas do ponto de vista da termodinâmica, a gente não pode se apegar a essa ideia mecanicista. Então a gente meio que larga a mão disso e vai numa descrição mais geral. Só que a gente parte dessa ideia de usar o Stefan Boltzmann como ponto de partida, porque ela vai nos dar relações que a gente vai tentar usar como equações de estado, certo? Do nosso problema. E aí, partindo disso, e também da propriedade que a nossa entropia vai acabar dependendo somente de U e de V, isso é uma propriedade para a radiação eletromagnética, ele não vai depender do número de partículas, né? Que vão compor o sistema, certo? Não vai depender de N, para todo tipo de radiação de cavidade, né? Então, quando eu vou descrever uma equação de cavidade, eu meio que não vou estar ligando para o N lá, que a gente tem nas nossas relações fundamentais, né? Então, S, no nosso caso, vai ser só um S de U e V. Aqui para a radiação eletromagnética, né? E nessa representação de entropia, eu vou estar trabalhando isso aqui, né? S1 sobre T da equação de Euler, né? Se eu pegar a equação de Euler aqui. 1 sobre TU mais P sobre T, isso. E aí o outro termo não precisa, né? Por causa que eu não estou dependendo em N aqui. Então, essa é a nossa equação de Euler. Né? E aí eu posso usar essa equação de Euler para obter uma relação fundamental. Foi o que a gente fez na última aula. É uma outra forma de obter, diferente do que a gente acabou de fazer para o caso do gás ideal de Van der Waals. Muito bem. Então agora, a única coisa que eu tenho que fazer é obter essas equações aqui, né? Eu obter esses caras. E aí eu posso usar essas duas equações para escrever esses caras. Então, se eu usar esses dois, isso aqui, eu tenho 1 sobre T, ó. Eu posso reescrever aqui, ó. Vou ter que tirar uma raiz quarta aqui, né? Então, isso aqui vai ficar B a 1/4. Vamos separar as constantes, né? E aí um V sobre U, né? Porque é 1 sobre T. Então, isso aqui vai ficar V sobre U a 1/4. Não é isso? E a outra equação, que é P sobre T, eu posso dividir uma pela outra, né? Isso aqui, vocês acreditem em mim, P sobre T vai acabar ficando 1/3 aqui. 1/3 eu tenho que dividir por V também, esse cara. Então vai ficar B sobre B a 1/4, continua B a 1/4 por causa do U aqui, ó. Né? Só que aí agora, aqui me aparece então um U sobre V, na verdade. U sobre V na 3/4. Que vem que se eu juntar essas duas equações aqui, né? Ok? Então, com essas duas relações, eu consigo obter a entropia aqui do meu sistema. É só substituir, né? Aí eu consigo obter facilmente. Ó. Aí vai ter um valor aqui, pô, lá. Não preciso nem fazer muita força aqui, né? 1/3, aí eu vou fazer vezes U. Então, aqui vai aparecer um 4/3. P a 1/4. De U a 3/4, V a 3/4. Desculpa, V a 1/4. Claro, aqui tem um monte de pontinhos, né? Tem uma manipulação que você tem que fazer em cima dessa equação aqui. Mas aí você consegue obter uma equação simples aqui que contém toda a informação do sistema e blá, 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 blá.
E aqui tem outra vantagem, né? Como eu não empreguei nenhuma integração, acaba que eu não vou precisar ficar a menos daquela constante, né, de integração da entropia, porque aqui eu já parti da equação de Euler mesmo. Ok? Outro exemplo. Dúvidas aqui? Antes que eu vá para quase que o último exemplo, né? Então tá bom. Tranquilo. O outro exemplo é a questão... Isso aqui é só para pontuar, tá? Mais ou menos, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo exemplos práticos, digamos assim, de outras áreas da ciência, de uso dos conceitos das relações formais, tá? Ou seja, buscar duas equações de estado, tá numa representação, aqui no caso de entropia, as duas que a gente fez foi na representação de entropia, e tentar buscar uma relação fundamental, que contenha toda a informação do meu sistema. Então, o próximo exemplo é o caso da banda de borracha, né? Material elástico, digamos assim. E esse aqui é bacana, porque é algo bem... coisa de mecânica mesmo, né? Para mostrar o quanto o formalismo da termodinâmica e também da mecânica estatística depois, né? Ele é bem amplo, consigo descrever vários tipos de sistemas. Então aqui é um pouquinho diferente a situação, né? Bom, radiação a gente conhece, tá? O material elástico é um pouquinho distinto do que a gente vinha trabalhando até então. Então, o que eu tenho? O material elástico ele é composto, né? Eu tenho um material e esse cara é composto por... Em geral, ele é um polímero, né? E aí ele vai ser composto por monômeros, que são as moléculas que compõem esse polímero, certo? E aí o que a gente vai para descrever o nosso sistema? O que são as coisas de interesse aqui para nós? É o comprimento do sistema, comprimento L. O que mais que eu posso ter? A tensão no sistema, que a gente vai denotar por essa letra aqui, para diferir da temperatura, que também é importante, e da energia, que também vai ser usada para descrever o nosso sistema. Então, eu tenho comprimento, tensão, que é importante, o material é elástico, né? Quando eu boto uma tração, uma tensão nele, ele tende a voltar a sua configuração, mas também para descrever o sistema, esse cara vai depender da temperatura e da energia depositada ali e tudo mais, tá? O número de partículas, novamente, estaria associado ao número de monômeros, basicamente, no meu polímero, né? Mas esse número, ele, em geral, ele não vai variar, então é uma coisa constante, então ele não vai ser muito interessante eu lidar com esse número, né? Muito bem, aí como é que a gente pode descrever o nosso sistema? Primeiramente, eu tenho que notar que esse L aqui, ele é similar, né, ao que fazer o papel do volume nos tratamentos que a gente estava fazendo até então, tá? E da mesma forma, a tração, ele vai fazer o papel aqui de uma pressão negativa, digamos assim. Ups, tá? Então, é isso que a gente tem que notar para começar a tentar descrever o sistema. Então, não sei se esse é o termo matemático mais correto, vamos botar setinhas, assim, para descrever. Isso aqui, para mim, é aproximação, né? Não é... Bom, que seja. Ele está fazendo o papel aqui, é isso que eu quero dizer, né? Ele cumpre o papel do que o volume fazia, por exemplo, aqui, tá? Esse volume aqui. Ou a pressão também, aqui, né? Uma pressão negativa, nesse caso do material elástico. Então, a gente quer, para fazer uma descrição qualitativa, né, do que é observado, né, porque isso aqui é fácil de observar empiricamente, a gente pode fazer baseado em duas observações aqui inicial, tá? A primeira observação é que essa tensão aqui, ela vai ser uma função da temperatura, tá? Para L fixo, né? Para L fixo. Então, para L fixo. A tensão vai ser uma função da temperatura
E essa tensão vai crescer conforme a temperatura cresce, tá? Isso é algo meio que contra-intuitivo, né? Porque se você pensar num metal, você acresce o metal, e aí o que vai acontecer? Basicamente ele vai, aqui eu estou dizendo que a tensão vai se contrair, esse material vai se contrair conforme você aumenta a temperatura, o material elástico. O material, por exemplo, um metal, se você aquecer, é o contrário, né? Ele vai se separar, ele vai ficar mais molengão, assim, ele não vai se contrair. Vai diminuir a tensão. Né? Então, essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade é que o que a gente vai dizer é que a energia, ela é aproximadamente, digamos assim, não sei se eu posso botar diferente, ela é independente do comprimento, isso que eu quero dizer aqui. Tá? A energia vai ser independente do comprimento dessa banda, desde que não é atingido o limite elástico, né? Que é aquele negócio que vocês fazem no laboratório de física, que vocês esticam as molinhas lá e arrebentam todas elas perdem as propriedades elásticas, né? Então, desde que essa banda continue com as suas propriedades elásticas mantidas, essa aproximação é uma boa aproximação. Ok? Muito bem, então, essa observação aqui, essa suposição, né? Ela pode ser descrita por uma equação desse tipo. Eu vou ter que a minha energia, ela vai crescer linearmente com a temperatura, mas ela não vai depender de L, porque esse L0 é uma constante, tá? Então, não depende de L. A energia cresce, ok? E a questão da tensão aqui, eu posso dizer que ela obedece uma relação linear com o comprimento, tá? E também com a temperatura. Então, essa equação, essa relação, ela tem essa cara aqui. A tração, ela vai depender de uma constante que eu tenho que determinar, né? E aí eu tenho uma relação entre os comprimentos L0, que vai ser essa constante, né? Ou seja, seria o limite de não... dela estar neutra, sem esticar, nem comprimir nada, esse L0. E o L1 vai ser o limite de elasticidade do meu material, tá? Então, esse L1 seria o valor máximo até onde eu posso esticar sem que as propriedades aqui do monômero, né, sejam alteradas de tal modo que a constante elástica, digamos, desse cara seja perdida, né? Professor, é nesse ponto que entra o fator de compressibilidade? Fator de compressibilidade, como assim? Eu vi algo nessa parte que ele discute um fator de compressibilidade. Do material? Sim. Mas eu acho que isso ele faz lá no final, isso é genérico, tá? O coeficiente de compressibilidade isotérmica. Isso. Tá, isso é genérico, você pode aplicar para diversos materiais. É uma propriedade dos materiais e tem uma descrição na termodinâmica específica para lidar com isso. Mas sim, mas não só aqui, né? Em todos os materiais eu posso ter compressibilidade aqui também. Ou lá no Van der Waals, ou no gás ideal, certo? Mas no caso, ele estaria relacionado diretamente com o que no meu sistema? Comprimento? A compressibilidade? Sim. A compressibilidade, como o nome diz, é justamente isso, né? Ela vai ser um decréscimo fracional por unidade de pressão. A temperatura constante, se a gente for analisar a fórmula depois que a gente vê. Né? Então, porque você vai estar comprimindo. E claro, aqui não seria o volume, aqui seria o comprimento. Por causa que o comprimento está fazendo o papel do volume. Mas essa questão da compressibilidade isotérmica, ela é uma propriedade da termodinâmica, do tratamento termodinâmico. Eu posso ter isso para todo. Nesse caso aqui seria o volume. Tá? Porque a radiação eletromagnética ela está compreendida no espaço, no volume, né?
ok? Aqui não. Aqui, como é um material elástico, em geral, a gente vai tratar ele em 2 dimensões, né? Então, o que importa aqui é o comprimento. Claro, eu estou assumindo que ele só vai ser esticado para um lado. Se você pegar uma mola, isso aqui é um tratamento simples, é uma boa pergunta que você fez, né? Porque se você pegar uma... Como é que é esse negócio, você pula-pula de criança aí? Né? Elástica. Uma cama elástica, você até pode continuar com esse tratamento que é só no L, só que veja bem, aqui a gente está meio que supondo que você vai estar fazendo isso aqui, né? Na compressão, não, meio que puxando ela para cá, tá vendo? E quando você está na cama elástica, quando você pula na cama elástica, você tem para todos os lados, então meio que você tem que generalizar um pouco. Certo? Mas a princípio poderia continuar valendo isso aqui, tá? Tem que ter alguma propriedade de simetria em relação a esses monômeros, depende do material também. Ok? Então aqui eu tenho L0, menor. Ah, caramba. Isso aqui é menor, tá? Esqueça esse cara aqui. L0 menor que L, menor que L1. Que é justamente, L0 é o limite, né, de não compressibilidade, e L1 é o limite máximo a partir do qual o meu material vai perder as propriedades elásticas, assim como ele era conhecidas, né? Muito bem. Ah, tá. E aí tem outra coisa, né? Essa questão de ser linear aqui com a temperatura que a gente colocou aqui, ó, isso é importante, ó. Outra propriedade da termodinâmica. A gente vai construindo as coisas assim numa modelagem, mas as coisas não vêm do nada. Então, prestem atenção, ó. Esse fator aqui, ó, que é linear em T, ele vai vir das relações da termodinâmica, tá? Por exemplo, desse cara aqui, ó. Eu vou ter uma forma parecida com... Deixa eu ver onde é que tá agora aqui. Com isso aqui, ó. Tá? Eu vou ter uma forma parecida com isso aqui, ou melhor dizendo, na verdade, com isso aqui embaixo, ó. 1 sobre T, 1 sobre T. Na verdade, com isso aqui mesmo. Só que a pressão aqui vai ser menos, como eu tenho uma pressão negativa, né, para tração, então vai ser menos a tração aqui, a tensão, né? Então, daqui, ó, veja bem, ó, TL, o volume também aqui é a mesma equação que a gente tinha lá, só que o volume está sendo substituído pelo comprimento, porque é a grandeza, como é que eu vou dizer, útil aqui para tratar o nosso sistema, né, relevante, a grandeza é relevante. Então aqui eu tenho 1 sobre T, U aqui, e isso é igual a DDU. Agora sim, ó, menos a atração sobre T, para L fixo. Tá? Então daqui, ó, a gente vê que para eu ter consistência entre essas duas equações de estado, eu vou precisar ter uma relação linear. Isso aqui tem que ser linear, essas equações têm que ser lineares em T. Então, por isso que a gente já supôs aqui de cara, ó, que essa tração ia crescer linearmente com a temperatura, tá? Claro, porque a princípio aqui eu poderia ter dito, não, ele vai crescer quadraticamente, né? Ou vai ter um polinômio aqui, vai ser diversas correções. Eu não sei, se eu ultrapassar esse limite aqui mesmo, provavelmente essa linearidade não fecha. E aí eu teria que botar outros termos quadráticos, mas aí também essa descrição aqui na termodinâmica de equilíbrio que a gente está fazendo também talvez não fosse suficiente, né? A gente precisaria de algo mais, que a gente não tem à disposição no momento. Ok? Mas assim, essa ideia aqui da equivalência, né, dessas equações, elas meio que, como é que elas referendam, né, a nossa escolha lá pela dependência linear. Muito bem, aí, bom, a sequência é a mesma que eu vou fazer de sempre, né? Aqui eu não vou usar a equação de Euler de novo, ó, é um outro método, né? A gente vai partir da representação de entropia mesmo. Vocês já estão cansados de saber, né? Se vocês não estão cansados de saber isso aqui, vocês estejam, por favor. Isso é uma dica. Isso aqui vocês têm que saber, ó. Só que veja bem, dependendo do problema, as coisas mudam, ó. Então, na banda elástica, ó, onde apareceria a pressão,
aparece menos atração. Certo? Consegue. Ops, não é DV, DL, perdão. Justamente, outro erro que eu ia fazendo, ó. Eu já estava acostumado com o DV, só que aqui a grandeza relevante é o comprimento, não é o volume. Tá? Então a nossa representação de entropia vai ter essa cara aqui, ó. Né? Então a nossa entropia ela vai ser uma função da energia e do comprimento da banda elástica, né? Do material elástico. E aí, simples. Bom, substituindo essas equações que a gente tem lá do início, né? Esses caras aqui. A partir daqui eu posso obter um U sobre T e um sobre T e menos tal sobre T aqui. A partir dessa equação aqui, né? E aí eu só substituo aqui. Então, a receita de bolo é sempre igual. Aqui a gente só está aplicando o conceito que a gente viu lá na última aula. Então aqui eu vou ter o quê? CL0 du sobre U menos B. Aqui tem toda aquela dependência nos comprimentos, né? L menos L0, L1 menos L0. DL aqui. Certo? Acho que é isso mesmo, né? Onde é que eu substituí, né? Cada uma dessas equações aqui. 1 sobre T aqui, eu peguei essa primeira, né? 1 sobre T é CL0 sobre U, tá aqui. CL0 sobre U. E menos tal sobre T, bom, menos tal sobre T eu tenho que passar esse aqui para cá e tirar o sinal negativo aqui. Só que o sinal negativo eu deixei aqui, né? Já tá aqui. Certo? Aí, bom, integração desse cara é melzinho na chupeta, né? Bom, você vai integrar agora, né? Esse cara é ds, aí você vai integrar. Então, integrando esse cara, a princípio aqui vai de novo aparecer aquela constante, então eu vou obter uma relação fundamental que contém todas as informações físicas do meu sistema, a menos dessa constante de integração de S. Certo? E aí aqui eu vou integrar, esse du sobre U, você já vem de cara que vai aparecer um log aqui, né? E aqui, bom, tem uma relação linear, né? Uma integral que vai dar um parâmetro quadrático aqui por causa desse termo, né? Integral de x dx aqui. Tudo coisa simples, né? Vejam bem. Então, o que a gente vai obter aqui? Que a nossa S vai depender de uma S0 mais... Então, vou ter aquele Czinho L0, o meu log das relações de U0. E aí aqui eu vou ter esse cara. Então, eu vou ter, na verdade, B... vai aparecer um fator 2 aqui por causa da integral, né? L1 menos L0 e aqui a integral L menos L0 ao quadrado. Acho que é isso, né? Então, esse cara aqui é a nossa equação, relação fundamental para a banda de borracha. Então, ela contém toda a informação física do sistema, a menos desse cara aqui, né? Dessa constante aqui, que eu ainda não sei até que ela vale. Ok? O que a gente pode comentar mais um pouquinho? Então tá, é a mesma coisa. Embora a gente tenha construído o nosso sistema aqui fazendo algumas diversas suposições, né? A gente tem que modelar ele, fazer suposições. Esse modelinho simples que a gente fez, ele consegue descrever razoavelmente bem o que o experimento mostra, tá? Ele descreve muito bem os experimentos, apesar de ser um modelinho bem simples. Então, aí descrevendo mais uma vez o poder da termodinâmica, né? Aí, bom, mais adiante, se vocês fizerem outro curso de polímero, vocês podem ir adiante nessas, construir coisas bem mais avançadas, mas não é o propósito nosso aqui. Aqui é uma questão de exemplos. Nós queremos mostrar exemplos de uso do ferramental termodinâmico, ok? Aí tem uma coisa importante aqui, que na verdade aqui vai quebrar um pouco aquela ideia que a gente vê lá no postulado 1 da termodinâmica, ou no 2, ou no 1 e do 2. É no 2, eu acredito. No 1 e no 2, na verdade.
Porque está relacionado com o problema fundamental, não é nem com os postulados, né? E o problema fundamental envolve mais de um postulado. Que é aquela ideia de você, ao relaxar um vínculo termodinâmico, você conseguiu obter um novo estado de equilíbrio, né? Vocês lembram disso, né? Aí vocês me dão exemplos de vínculos aí, por favor. Exemplo simples. Pode ser os que a gente já fez. O da entropia. Mas assim, pensando bem na questão... Pode até ser, prática. Você tem, por exemplo, sei lá, você tem um gás separado, né, num container. Tá? Aí você abre o container, né, acontece alguma coisa ali, você tem separado e você diz assim, não há troca nem de calor, nem de partícula, nem se move o pistão, digamos, a parede. E aí você relaxa um desses vínculos. Então, essas coisas são os vínculos, né? Então, sei lá, troca de calor, tudo isso é vínculo, né? Então, essas quantidades aqui, que acabam vindo junto desses parâmetros, acabam ficando relacionadas a vínculos, né? Ou mesmo aqui, né? Então, uma entropia até pode ser, de certo modo, tratado. Mas, assim, do ponto de vista prático, seria lá, sei lá, permite passar calor ou não e tal, né? Ou seja, significa que as variáveis associadas com esse tipo de situação são variáveis vinculáveis, tá? Seria dizer se ela é permeável. Isso. Então, eu posso vincular alguma variável termodinâmica, algum parâmetro com a passagem ou não de matéria. Esse cara vai estar relacionado com o número de partículas. Certo? E aí, eu posso obter, na verdade, um parâmetro conjugado a essa variável. Que, no caso, seria o potencial químico do número de partículas, tá? Quando eu tenho troca. No caso do calor, é a mesma coisa. O calor tá aqui, ó. O calor tá aqui, ó. Tá? Então, aqui as outras eu não tenho, mas o calor eu tenho aqui, ó. Porque a gente sabe que o calor, ele vai estar conjugado à entropia, né? Se eu inverter aqui, né? DU é TDS, né? E por aí vai. Então... a passagem do calor, mas aí eu tenho o parâmetro é qual? É a entropia, tá? Na questão do calor. E aí eu tenho um parâmetro conjugado a ele, que é justamente a temperatura. Eu posso obter ou 1 sobre a temperatura se eu estiver na representação de entropia, né? Depende se eu estou aqui no DS ou se eu estou no DU, que é igual a TDS. Vocês têm que saber em qual representação que vocês estão, né? A gente já discutiu isso e é importante que vocês saibam desse tipo de coisa. Só que ocorre que existem algumas variáveis que elas são não vinculáveis. Pelo menos foi assim que eu traduzi. Elas são não vinculáveis. E o exemplo mais claro disso são os sistemas magnéticos, tá? Então, a gente vai fazer só uma discussãozinha bem breve, tá? Para entender qual é que é. O que ocorre aqui, tá? Eu não sei se todo mundo passou por essa parte, eu acredito que sim. Então, até aqui, né, o que a gente viu, por exemplo, foi uma relação fundamental aqui na representação de energia, que era dessa cara aqui, tá? Para um fluido puro, né? Ok? Agora, se eu botar um material magnético, um sistema magnético, em geral, eu vou ter associado aqui, né, para sistemas magnéticos, eu vou ter aqui associado também que ele chamou de I aqui, tá? Um momento de dipolo magnético, tá? Isso aí vai meio em oposição ao que eu tinha falado, né? Esse cara aqui seria o momento de dipolo. Eu tinha dito nas outras aulas, eu chamei de Mi esse cara, né? Eu acho que ele manteve I
para evitar confundir com o potencial químico, que em geral a gente usa Mi por potencial químico. Mas nos livros de eletro, né, de eletrodinâmica, eletromagnetismo, em geral acho que vai estar associado com Mi, assim, Mizinho, o momento de dipolo. Ah, não sei também. Tá, então aqui é o I, e vai ser esse momento de dipolo magnético, ok? E esse cara, né, bom, primeiro eu deveria ter feito um parênteses aí para falar dos sistemas, né? A gente tem que fazer algumas suposições, dizer que está tratando de sistemas magnéticos homogêneos, né? E aí eu teria que focar, na verdade, aqui numa simetria. Eu estou considerando que o meu sistema é simétrico perante a esse momento magnético, o que nem sempre é o caso. Mas a gente pode tentar escolher um eixo, porque senão eu teria que... Se não existe essa isotropia em relação ao momento de dipolo magnético, eu teria que ter um momento de dipolo para cada direção do espaço, por exemplo. Um X, Y e Z, né? Mas aqui a gente vai supor, para nossa discussão, que existe essa isotropia, que é basicamente eu pegar uma simetria axial, né? Ou algo assim. Para o nosso problema, tá? Que aí facilita a descrição do problema, né? Então, vamos manter assim. E aí a gente tem incluir esse momento de dipolo magnético, ok? E em relação a esse parâmetro aqui, ó, esse parâmetro aqui, o momento magnético, esse cara aqui são todos parâmetros extensíveis, tá? Não podemos esquecer disso também. Parâmetros ou variáveis, né? Só que cada um desses caras aqui tem um parâmetro intensivo conjugado a ele. Então, a entropia, na representação de energia, a entropia vai ser a temperatura T. O volume vai ser o quê? Um testezinho rápido. Fixação de conteúdos. Pressão, muito bem. O número de partículas, qual parâmetro vai estar conjugado? Potencial químico, ó, lembra? MIDN. E por aí vai. No caso desse cara aqui, do momento magnético dipolo, o parâmetro intensivo associado é o campo. Vai ser o campo que aqui, na notação do Kalin, ele denota como sendo B, E. B, que é externo, campo magnético externo, tá? E esse cara aqui eu posso escrever como, na representação de energia, DU, DI. Mantendo fixas as outras coisas, né? S, V e N. Nesse caso, né? Aqui eu não vou botar pontinhos, tá? Vou fixar minha atenção num sistema fechado. Daí ele comenta um pouquinho das unidades, né? Isso aqui é unidade de Tesla e esse cara aqui é unidade de joules por Tesla, né? Esse momento de dipolo. Muito bem. Aí, aqui, ó, o que eu posso dizer? Bom, a princípio, a gente vai tentar associar uma energia, né, ao nosso sistema. Sempre vou estar associando uma energia, tá? E aí, para isso, quando eu estou falando de momento de dipolo, a gente está sempre associando a energia devida ao material que eu estou tratando. Aí eu posso fazer uma observação que, a princípio, pode ter vácuo ali no meio de algumas partes, né, onde eu tenho que colocar, adicionar, mas isso é a questão de como você quer tratar, né? Alguma componente de energia, U aqui, ó, que é a energia magnética também, eu vou ter essa cara aqui, que daqui eu vou ter alguma energia magnética, né, com esse tipo de equação, mas eu posso ter uma associada com o vácuo, e aí vai entrar a questão da permissividade do vácuo e etc. Mas assim, incluir ou não esse vácuo já aqui dentro do material é questão de como é que você quer tratar o seu problema, né? Aí tudo bem, vamos tratar então. Se eu, a partir da equação de Euler, ó, para o nosso problema, como é que fica Euler aqui, ó?
Note que agora eu estou indo para um programa que eu estou saindo um pouquinho do sistema simples, né? Então vamos reescrever as equações que a gente conhece. Euler é aquela cara que nos diz que eu posso integrar esse cara aqui diretamente, tá? Então eu vou ter uma relação direta entre as variáveis extensivas e os parâmetros intensivos conjugados a elas. Então basicamente Euler, ele vai dizer que U é igual ao quê? TS, menos PV, mais μn, mais esse novo termo aqui, que é o nosso B. B o quê? B está associado ao? Não, momento de dipolo. Potencial químico está aqui, ó, o número de partículas. Ok? Então, esse é o cara novo na nossa equação. Esse é o cara novo. E, ao mesmo tempo, a partir de Euler, eu sempre posso escrever Gibbs do Ham, né? E Gibbs do Ham é aquele, bom, ele vai aparecer a integral, só que é o contrário, né, do que a gente está acostumado. Então, desculpa, Gibbs do Ham é aquele que vai dizer que nem todas as equações de estado ou os parâmetros intensivos são independentes um do outro. Sempre vai ter que ter alguma dependência para obter um ou outro, né? Ou um a partir do outro, né? Então, aqui eu tenho um SDT menos VDP mais NDMI mais a novidade aqui, qual é? IDB externo. E tudo isso é igual a zero. Essa é a equação de Gibbs do Ham. Então, a novidade é essa, ó. Eu peguei um sistema simples e adicionei alguma outra coisa aqui, tá? Que é a questão do momento de polo magnético e do campo magnético associado, que vai estar relacionado com campos externos, que vão alinhar ou não, vão fazer com que se alinhe ou não o nosso sistema, né? Ok? Mais coisas também, né? Aqui? Não, poderia, mas aqui, aí que tá. Aqui eu estou considerando o sistema fechado. É só isso aqui a mais, tá? Mas sim, pode ter mais coisas. Pode ter pontinhos aqui. Mas nesse exemplo, vamos deixar claro para fixar o que a gente alterou de fato, o que tem de novo aí. Tá? Inclusive para falar algumas propriedades dele. E acontece o seguinte, ó. Isso é algo que acontece com os sistemas magnéticos, tá? E isso aí que se a gente for fazer problemas com que a gente já fez antes lá no capítulo, a gente vai evidenciar que isso vai acontecer algumas coisas distintas com os sistemas magnéticos. Por exemplo, quando a questão de se eu abrir a parede, né, abrir um vínculo, relaxar um vínculo, como é que eu vou obter um novo estado de equilíbrio, tá? Então, como é que eu vou fazer isso para um sistema magnético? Ok? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Não é algo trivial. E o que eu tenho para dizer para vocês é que na prática, tá? Esse momento de dipolo magnético, que seria esse cara aqui, os vínculos aqui, os variável extensiva, esse cara aqui, ele é não vinculável. Não tem como criar um vínculo para ele, tá? Eu até posso pensar em especificar, né, e controlar esse cara, controlar esse campo aqui. Né, se eu controlar o campo que eu vou aplicar numa amostra, isso é fácil de fazer, tá? Da mesma forma que é fácil eu controlar outras coisas, né? Por exemplo, temperatura, pressão, né? Isso eu posso controlar. Mas... e aí, se eu fizer isso, eu posso trazer o meu sistema para um particular valor aqui, né? Desse momento de dipolo magnético, né? E eu posso também... fixar esse valor, assim, manter ele constante para fazer um monitoramento, né, desse campo magnético externo no meu ambiente que eu me encontro, tá? Isso eu também posso fazer. Então, você poderia dizer que eu poderia, de certo modo, controlar esse cara. Mas ainda assim, isso é bem diferente do que eu dizer assim, ó, vou tornar uma parede adiabática diatérmica, onde eu vou ter fluxo de calor, eu vou alterar, por exemplo, a questão da entropia aqui, que é intimamente
associada com o calor, pela segunda lei da termodinâmica, né? Vocês entendem essa ideia? Não existem paredes que eu possa associar a variação ou não desse cara aqui, do momento de polo magnético, tá? Então, esse cara aqui, ó, e esse é justamente o que a gente queria falar, né? Esse cara aqui é não vinculável. Não vinculável. Não vinculável, tá certo. Tá? Você não cria paredes. Que sejam restritivas ou não, né? Restritivas aí. Certo? Essa é a mensagem que vocês têm que levar. Ou não, né? Se vocês podem me afirmar que é possível. Só, professor, eu criei uma parede aqui que eu posso ligar e desligar aí, tal, questão do campo magnético. Beleza? Então, só que é o seguinte, né? Tem esse problema, só que ainda assim, tudo que a gente sabe sobre a teoria termodinâmica, por exemplo, usar Euler, Gibbs Duhem, trabalhar numa representação de entropia, de energia, obter equações de estado, tudo isso segue valendo, né? Apesar do fato desse cara não ser vinculável, não é algo assim, meu Deus, o momento magnético não é, o momento de polo magnético não é vinculável, então acabou, eu não posso tratar o sistema assim. Não é verdade, a gente pode tratar. Tudo que a gente fez aqui, ele segue valendo, tá? O que acontece é que essa ideia aqui da não vinculabilidade desse momento de polo magnético, ele é basicamente uma peculiaridade experimental, tá? Que a gente não consegue criar uma parede que seja desse jeito, né? Assim, agora eu vou ligar e vai ser permissível ao campo elétrico, desculpa, ao campo magnético externo e não permissível. Isso não faz muito sentido, tá? Então é só para citar um exemplo do que a gente pode fazer, né? E aí, bom, ali no livro eu não vou muito além, né? Mas ele só dá um exemplo de como é que eu poderia para um paramagneto, né? Um exemplo que seria para o paramagneto, né? O paramagneto que a gente vê também lá em estatística, o paramagnetismo de Pauli, né? Mas se a gente construir, e aqui, bom, nada é feito, tá? Isso tudo aqui isso aqui é exercícios. Mas é possível obter uma relação fundamental para um paramagneto que vai ter essa cara aqui, ó. Ela vai depender exponencialmente aqui, na verdade, com o quadrado desse cara, né? O quadrado do momento de dipolo aqui. E, claro, tem que ter um valor de referência, tá? Que seria essas constantes aqui, é tudo valor de referência, né? Esse cara aqui é uma constante associada com, digamos assim, com a magnetização do seu sistema previamente a que acontecesse alguma coisa com ele, tá? É constante, tá? Isso aqui é uma constante. Na verdade, aqui é T0 também, que também é uma constante. Ok? Isso aqui é um modelo simples de paramagneto, tá? Que a princípio não descreve nenhum modelo em específico, né? Mas ele é um modelo, é um cavalo de batalha para a gente tratar problemas com paramagnetos. E claro, se você... Aqui a gente está falando de paramagneto, também poderia ser aplicado por um diamagneto, mas aí na questão, por exemplo, do ferromagneto, ele é particularmente útil para transições de fase, né? Quando, por exemplo, você vai tratar spin, né? E vai ter todas aquelas curvas de esterese, aquela coisa toda, aí já é outro problema, né?
Muito bem, você pode fazer muitas coisas aqui em relação a exercícios, em relação a esse modelinho aqui, brincar com ele, fazer tudo que a gente já fez antes, obter outras equações e tal, né? A partir disso aqui. Mas para finalizar essa aula e esse capítulo, né, para a gente seguir adiante, tem algumas outras propriedades aí termodinâmicas que é interessante a gente trabalhar, que estão associadas com as derivadas que a gente usa, né? Vocês notem que a gente está toda hora fazendo algum tipo de derivação, né, em relação a uma variável, mantendo fixas outras, e por aí vai. Quando a gente chegar lá na questão das relações de Maxwell, a gente vai ver algo mais formal para como obter relações, assim, como passar de uma para outra, é algo bem mais técnico, né, e formal. Mas aqui a gente só quer dar uma pincelada na situação, que é o que a gente chama de derivadas primeiras e segundas derivadas, tá? Na verdade, aqui a gente vai estar falando de segundas derivadas importantes, mas a gente nem vai mostrar por que elas são segundas derivadas. Isso só vai ficar claro quando vocês chegarem lá no capítulo das relações de Maxwell, de fato. E existem algumas importantes, tá? Por exemplo, a primeira delas seria o coeficiente de expansão térmica. Em geral, a gente denota por alfa, e esse cara é definido dessa forma aqui, ó. 1 sobre V, dV dt, com pressão constante, que é a mesma coisa que 1 sobre Vzão, dVzão, dt, AP constante. Então, o que esse cara está descrevendo para nós aqui, se a gente olhar esse cara aqui, ó? A gente está vendo o aumento fracional no volume por unidade de aumento de fracional na temperatura de um sistema que é mantido a pressão constante. Tá? Basicamente, isso é o que a gente chama de coeficiente de expansão térmica. É só analisar isso aqui, essas derivadas, você sabe explicar o que está rolando. Claro, como eu falei, isso aqui é o que a gente chama de... como é que a gente chama? Derivada segunda, né? Eles estão relacionados. Então, na verdade, isso aqui está relacionado com alguma derivada segunda de uma equação fundamental. Só que isso aqui não aparece. Só vai ficar claro quando a gente chegar lá nas relações de Maxwell, tá? Eu não vou dar spoiler aqui. Só que isso é útil. Então, sei lá, em algum problema ele vai pedir para você calcular o coeficiente de expansão térmica. Aí, bom, você vai ter que ver, tá, é assim. Aqui está o coeficiente de expansão térmica, eu posso calcular ele assim, assado, em relação ao volume e tal, papapá. E quando eu chegar, na verdade, quando a gente chegar lá nas relações de Maxwell, eu vou poder tentar obter esse mesmo cara a partir de uma outra relação de derivada aqui. É possível fazer isso, tá? E essa é a grande arte da termodinâmica, que é você masterizar esse tipo de situação. Não é nada trivial, tá? Muito bem. O próximo derivada segunda de interesse aqui para a gente é a compressibilidade, que foi tocado na aula aí pelo Douglas, né? Compressibilidade isotérmica, esse cara aqui. Em geral, a gente chama de kappa, tá? Kappa T. E esse cara aqui, ó, ele tem, errei aqui, 1 sobre V, dV, dP, com T fixo. Então, como ele é isotérmico, a gente já sabe que a temperatura vai ter que ser mantida fixa, tá?
E o que ele é? O que esse cara representa? Esse cara representa, na verdade, ó, em vez de ele representar um aumento fracional, ele vai representar um decréscimo. Tá? Por conta desse sinal. Então, eu vou ter um decréscimo fracional no volume por unidade de aumento ou de acréscimo, né, na pressão num sistema que é mantido a temperatura fixa. Basicamente isso que a gente tem aqui. Então, por isso compressibilidade, né? Como eu vou ter um decréscimo, eu vou estar comprimindo, assim, algo que eu vou estar comprimindo o meu sistema. Isso é bem característico de tratamento de fluidos, né? Vocês lembram de fluidos? Ou mesmo daquela parte que a gente vê da elasticidade lá em Física 2, quando a gente tem aqueles coeficientes, módulo de Young. Inclusive, na parte da rubber band, ali a gente tem que, em algum modo, pode relacionar com o módulo de Young, tá? E aqui, bom, aqui eu estaria naquela questão do bulk lá, bulk modulus. Não exatamente a mesma coisa, porque lá tem questão de densidade, mas tem certa relação. Você pode ver que lá também as definições também são com derivadas da mesma forma que é feita aqui. Próxima derivada segunda de interesse aqui é o que a gente chama de capacidade de calor, né, molar. Acho que é esse o nome, né? Capacidade. É isso? Capacidade de calor? Molar. Então, esse cara é o que é definido por CP. Eu acho que aqui ele é um CP pequenininho, tá? Não é o Czão grande aquele. E esse cara é definido dessa forma. Então, é a variação da densidade e entropia em relação à temperatura a uma pressão fixa. E aí tem outras formas de escrever, né? Se eu não quiser densidade, então vai aparecer um N ali. E aí, bom, como eu estou tratando de entropia, eu ainda posso usar a segunda lei aqui nesse caso, ó. E aí isso aqui vai ficar N. E aqui eu vou ter uma derivada inexata de Q dt. Tá, isso porque eu estou trabalhando com a entropia aqui, tá? E aí, se eu for querer dar uma explicação o que é isso, eu posso justamente usar a entropia porque é algo mais palpável, que é o calor, desculpa, para a gente definir. Então, essa capacidade molar aí, capacidade de calor molar, a pressão constante, né? Ele é a variação, né? O fluxo, né? O fluxo de calor quase estático, que é necessário para produzir uma unidade de aumento na temperatura aqui, ó, dt, do sistema, né? A pressão constante, né? Então, essa é a ideia da capacidade de calor. Bom, aí aqui ele faz alguns comentários, a gente faz os comentários que eu já fiz, né? Que existem diversas desse tipo de derivadas que a gente pode obter. E a origem dessas relações, que a gente vai obter as relações entre essas derivadas, vai ficar mais claro quando a gente trabalhar as relações de Maxwell, tá? Então eu posso passar, sei lá, de um... na verdade, assim, esses caras são as derivadas básicas, tá? E aí a gente deu um nome para elas. E aí eu posso obter várias outras que podem ser expressas a partir delas, tá? Em relação a elas. E a forma como a gente faz isso vai ficar claro quando eu fizer as relações de Maxwell. Então, por exemplo, eu posso usar uma identidade que vem lá das equações de Maxwell, que a gente até já usou, eu acho. Não usamos ainda. Que é isso aqui, a variação da temperatura em relação ao volume, mantendo fixos a entropia e o número de partículas, ele é igual a menos a variação
da pressão em relação à entropia, mantendo fixos o volume e o número de partículas. Então, tem algumas identidades, tá? Que vai poder relacionar, né? Isso aqui vai ver mais, né? Depois, né? Relações de Maxwell. Tá? E que essas identidades, ó, como é colocado, elas vêm da propriedade fundamental do cálculo, que as derivadas segundas mistas, né? Por exemplo, da energia interna, é algo que a gente já usou antes, né? Se eu trocar em relação a U e V, elas são iguais, né? Então, vem dessa relação aqui, ó, de D2U dV/ds é igual a D2U ds/dv. Então, daí que vem essa relação de dizer que isso aqui seriam derivadas segundas, tá? Porque eles vão estar relacionadas com isso aqui, todas essas identidades. E a partir daqui a gente pode, no final das contas, relacionar com essas capacidades aqui. Ok? E isso em distintas representações. Notem que isso aqui é numa representação de energia, tá? E aqui também, ó, notem que tem um DU aqui. Mas eu poderia obter essa mesma equação, essas mesmas relações aqui, uma mesma identidade, na representação de entropia. Isso também é possível. Tem mais isso ainda. Então, quando eu faço essas representações de relações de Maxwell, eu posso passar, inclusive, de uma representação para outra. É um negócio bem poderoso, tá? Que é importante que a gente aprenda, mas isso é mais para o futuro, né? Aí, bom, aqui tem mais coisas que a gente pode ver, que, por exemplo, eu tenho uma compressibilidade adiabática, compressibilidade adiabática, que é basicamente vai estar um decréscimo fracional no volume associada com um aumento isentrópico. Eu vou ter que manter a entropia fixa, né? Da pressão, né? Então, esse cara aqui, ele vai ser chamado de kappa S, porque ele é adiabático, então, na verdade, você não coloca o calor aqui, você coloca a entropia que está associada com o calor, né? Então, kappa S, ele vai ser igual a menos 1 sobre V dV dP a S constante, igual a menos 1 sobre Vzão dVzão dP a S constante. Tá, então é isso. Então, decréscimo por causa do sinal na taxa de variação fracional do volume em relação associada, né, com aumento, né, a variação de pressão isentrópica, né, no sistema mantido a entropia constante. E por último, além, né, tem várias outras dessas capacidades que a gente pode, desses parâmetros, né, compressibilidade, coeficiente de expansão, capacidade de calor, que a gente pode definir, mas os mais usados são esses aqui, né? Então, por exemplo, eu tenho também a capacidade de calor molar a volume constante. Isso aqui seria a P constante. E essa aqui vai ser a capacidade de calor a V constante aqui. A volume constante, tá? Então, nós temos essas duas. Vocês já estão, essas duas vocês estão mais habituados, porque a gente vê, em geral, em física básica, né? A gente usa esse tipo de coisa. E esse cara é definido assim, esse é o Czinho, a volume constante, ele é definido como sendo T ds dt, a V constante, se eu posso escrever ele na forma usual, seria T sobre N, ds dt, a V, ou
como eu estou trabalhando numa variação de S, eu posso usar o calor para definir ele, né? Então, isso aqui vai ser 1 sobre N. A taxa de variação quase estática de calor aqui, em relação à variação de temperatura, e isso tudo a volume constante. Então, esse cara também, ele vai ser a taxa de fluxo de calor quase estático por mol, né? Tá aqui o mol, ó, por número de partícula, que é necessário para produzir o aumento unitário aqui, né? Um aumento unitário de temperatura no meu sistema, que é mantido a volume constante. Certo? Então, esses são alguns exemplos de derivadas segundas que, bom, como relacionar elas e tudo, só vai ficar mais claro quando a gente souber fazer isso aqui, tá? Eita. Isso aqui lá embaixo. Que são as relações de Maxwell. A partir delas, a gente pode relacionar todas elas, partir inclusive para uma outra representação e por aí vai. É algo bastante útil, só que isso a gente vai ter que esperar até, um bom tempo, né? Na verdade, está previsto lá no final do nosso curso, esse tipo de coisa. Dúvidas aqui, gente? Todas? Notem que aqui tudo que a gente fez na aula de hoje, tirando essa parte final, que é apresentar conceitos, né? Tudo que a gente fez nos exemplos foi aplicar aquilo que a gente discutiu na última aula, né? Das relações formais. A partir de algo, né? De equações de estado, obter relações fundamentais ou o contrário também, né? Quais são as dúvidas? Vamos lá. Todas, nenhuma? Construindo. Tá, então tá beleza. Então é o seguinte, ó. A hora de fazer exercício vai aparecer. Então vamos fazer o seguinte, ó. Para a próxima aula, eu vou fazer, botar, eu não sei, deixa eu ver lá no nosso Classroom, o que eu botei por último aqui. Cadê? Eu botei problemas do 2 só, não botei nenhum problemas do 3, né? Então eu vou botar problemas desse capítulo 3, tá? Problemas do capítulo 3. E talvez, assim, desses exemplos nem tanto, tá? Um que outro, talvez, porque aqui é justamente para mostrar o poder, né, do formalismo que a gente construiu já na outra aula, né? Que é justamente essa ideia da equação de Euler, Gibbs-Duhem, e tentar construir, por exemplo, equações de estado, ou partir de equações de estados para obter uma relação fundamental, e por aí vai. E aí, na próxima aula, a gente pode fazer uma aula de dúvidas. Na verdade, eu vou ter que pensar bem nisso. Eu tenho que contar dias de semana que a gente tem disponível para ver até onde que a gente tem que chegar, tá? Mas, de qualquer modo, eu vou colocar essa listinha de problemas aqui. Todos os problemas aqui do livro, se tiver exemplos, obviamente eles vão estar lá, que aí é basicamente você seguir aqui o que o Kahlen faz, né, nos exemplos. E aí depois a gente vê se parte para o capítulo 4 ou se já faz na próxima aula uma aula de exercícios, tá? Depende da quantidade de tempo que a gente tem. Porque, na verdade, já passou... eu acho que, na verdade, eu estava prevendo a P1 para após terminar essa parte aí do capítulo 5, né? Deixa eu ver onde é que está meu livro aqui. Que é justamente a questão das máquinas. Deixa eu ver. Não, capítulo 4, desculpa. Deixa eu ver o que é o capítulo 4. Isso, vai entrar aqui Carnot, tudo mais. Isso, Carnot. Eu acho até que a gente vai ter que fazer alguma aqui no Carnot, eu vou ter que pular um pouquinho do Kahlen.
em algum momento que, tipo, o Kallen, ele nem fala, né, da questão dos enunciados, né? Eu achava que talvez nesse capítulo 4 apareça. Se não aparecer, eu vou fazer uma parte aí. Na questão da segunda lei, porque aqui na parte das máquinas é que fica claro, né? Primeiro ele faz uma revisão de toda a questão de diagramas, né? Processos, isso é importante. Mas a questão dos enunciados de Kelvin e de Clausius, né? Acho que isso é importante. Ele já vai direto para eficiências e tal. 4 medidas. Critérios. Na verdade, após o capítulo 4 é a prova. E o que deve demorar mais umas 2 aulas, mais ou menos. Mais umas 2 aulas. Provavelmente a gente vai fazer essa prova lá pelo dia 22 de setembro. A P1. Que vai até o final do capítulo 4. Tá? Aí 5 ou 6 eu vou tentar passar mais rapidinho. Certo, gente? Então essa é a dúvida aí. Primeiro eu vou botar a lista. Vocês façam essa lista. E depois eu decido se na próxima aula já cabe a gente fazer uma aula só de problemas. Mas mesmo que a gente não fizer uma aula só de problemas, tragam um que seja, pra gente, né? Um problema que seja. Tá? Depois a gente faz... podemos até tirar um outro horário, se vocês quiserem. Vocês mandam as dúvidas lá no Classroom, eu posso dar uma olhadinha, dar umas dicas assim de como é que vocês podem atacar o problema, etc. Beleza? Ok. Então, maravilha. E não se esqueçam de escolher o probleminha de vocês lá, o PCC, tá? Então é isso, pessoal. Até mais. Muito obrigado, professor. Aí, igual eu falei, à noitinha eu já mando o tema para você e mando a mensagem. Isso, até amanhã é a data, tá? Beleza. Bota lá no comentário lá, para eu poder, ou manda por e-mail, sei lá, mas para eu não esquecer, tá? Porque a outra vez eu acho que eu me perdi de alguém aí que comentou na aula aqui. Então coloquem lá. Beleza? Beleza. Valeu. Valeu, vocês também. Tchau, tchau.